Boa tarde a todos os participantes do curso O Futuro dos Conflitos no Oriente Médio. Nós tivemos que adiantar um pouquinho essa aula de hoje, porque o outro professor que daria aula às 17 horas não pôde comparecer por motivos pessoais. Então, o professor Samuel Feldberg, que é o professor que também vai dar a próxima aula na semana que vem, ele se prontificou e ele vai dar essa aula para a gente, do qual ele também é especialista no tema, e já vou falar sobre isso. Então, eu queria agradecer a todos que puderam vir estar presente aqui nessa quarta aula, né, que é a penúltima aula desse minicurso, e dizer dar algumas informações. Quem não puder assistir essa aula, ela vai ser gravada, e a gravação vai estar disponibilizada desde hoje à noite, já vai estar disponibilizada no site da Stand With Us, que é a entidade parceira da Universidade Federal do ABC, UFABC, da PROEC, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, para dar esse curso do qual a gente está falando. Quem recebeu o certificado ao final do curso, ele vai poder ser impresso pela própria pessoa, emitido pela própria pessoa, todos inscritos, né, pela Universidade Federal do ABC, e a pessoa tem que ter, pelo menos, assistido 4 das 5 palestras. A primeira foi presencial, as outras 4 são online, e quem não pôde assistir, pode assistir no site da Stand With Us Brasil. Tem um link que a gente sempre passa para vocês pelos e-mails, e vai poder fazer um resumo de até 2 páginas e enviar para o e-mail que lá está, do Stand With Us, para ganhar presença na aula específica. Ok? Então, vocês precisam estar pelo menos em 4 das 5 aulas que forem dadas ao final do curso para poder receber esse certificado. Então, agora, sem mais delongas, eu vou apresentar um pouquinho o professor Samuel. O tema da aula de hoje vai ser as relações comerciais e de segurança entre Estados Unidos, Arábia Saudita e Israel, e um pouquinho da biografia do professor Samuel Feldberg. Ele é membro do Conselho Acadêmico da Stand With Us Brasil, possui doutorado em Ciência Política pela USP, de 2004, atualmente é pesquisador e professor convidado do curso de pós-graduação do Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos da Universidade de São Paulo, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, autor de Estados Unidos e Israel, uma aliança em questão, tradutor de O Holocausto, de autoria de Martin Gilbert, e Israel, uma história, de autoria de Anita Shapiro, especialista em conflitos internacionais, principalmente nos seguintes temas: Oriente Médio, terrorismo internacional, o conflito entre israelenses e palestinos e política externa norte-americana. O professor Samuel também ele vai dar a próxima aula sobre os árabes israelenses, e a próxima aula está marcada para quinta-feira da semana que vem, dia 14, que é a última aula, e vai ser às 17 horas, voltamos para o nosso horário normal, ok? Apesar de eu ter mandado uma mensagem que ia ser às 15 horas na semana que vem, vai ser às 17 horas, eu vou retificar essa mensagem, porque o professor Samuel está em Israel, são 6 horas a mais lá, então é um horário bem mais tardio. Então, sem mais delongas, eu vou passar para o professor Samuel para ele fazer essa apresentação. Essa palestra vai ter 60 minutos e depois a gente abre para perguntas. Quem quiser fazer pergunta, entra no Q&A, no Questions and Answers, escreve a sua pergunta que o professor Samuel vai ter acesso e vai poder posteriormente responder a todas as questões. Ok? Muito obrigado pela participação. Obrigado também para Stand With Us Brasil, que está nos ajudando imensamente, e para a PROEC, na Universidade Federal do ABC. Com vocês, então, professor Samuel Feldberg. Ok, obrigado, Arthur. Obrigado, Nina. Obrigado ao Stand With Us, ao UFABC, pela oportunidade. É sempre um prazer poder compartilhar conhecimento e, nesse caso, como o Arthur disse, eu estou falando com vocês desde Israel,
e essa talvez seja uma das poucas vantagens que o vírus corona nos trouxe, porque normalizou essa questão das videoconferências. Antigamente era uma exceção fazer uma palestra a partir de Israel, juntar todo mundo virtualmente para fazer um programa como esse. Era alguma coisa vista como uma exceção, como uma excepcionalidade, e agora isso virou o nosso arroz e feijão. Então, é muito bom poder ter essa oportunidade de compartilhar o conhecimento com vocês, e como o Arthur mencionou, vamos voltar a nos ver aqui na semana que vem e tratar de um tema um pouco mais de um contexto um pouco mais diferente. Vamos olhar hoje para o mundo mais amplo, na semana que vem olhar para o microcosmo de Israel. Eu vou tentar dar para vocês um panorama amplo do que são as relações entre Israel e os Estados Unidos por um lado, entre a Arábia Saudita e os Estados Unidos por outro, e no final gerar esse triângulo que no passado foi um triângulo criado basicamente através do conflito e da antítese de posições entre os atores, especialmente Israel e a Arábia Saudita, e nos últimos anos tem apresentado uma convergência. Então, nós vamos tentar entender o que aconteceu nos últimos anos para criar ou para transformar um triângulo que era baseado numa relação conflituosa, pelo menos em uma das vertentes, num triângulo que podemos ver como relativamente harmônico, onde os interesses, de alguma forma, se convergem para um mesmo ponto. Vamos começar com alguns conceitos. Nós estamos falando, basicamente, do Oriente Médio. Quando nós olhamos para a região do Oriente Médio, primeiramente nós temos que defini-la. O que significa o Oriente Médio, o que pertence ao Oriente Médio e de onde vem a denominação. Então, como vocês podem ver, aqui no mapa estão incluídos basicamente todos os países que nós costumamos incluir no que chamamos de Oriente Médio. Mas a nomenclatura é relativamente ampla e pode ou não incluir mais ou menos países que pertencem à região. A origem do nome vem do período do Império Inglês, quando a Inglaterra era o grande império que controlava praticamente ou grande parte do mundo, e tinha a sua metrópole muito afastada das suas colônias no leste. Então, se a Inglaterra estava na extremidade oeste da Europa, a sua principal colônia estava no subcontinente indiano, o que hoje são a Índia e o Paquistão, mas as suas colônias se estendiam até o leste da Ásia. Então, se olharmos para um mapa que coloca a metrópole no Ocidente e as suas colônias mais longínquas no Extremo Oriente, então o que temos no caminho entre um e outro é a metade do caminho entre o Ocidente e o Oriente, portanto, o Oriente Médio está a leste da metrópole, mas não no extremo leste. E por isso essa região adquiriu essa denominação. Nós temos aqui dois elementos fundamentais que vão definir a importância do Oriente Médio. O primeiro deles é o atalho que foi criado no final do século XIX para trazer para mais perto a principal colônia inglesa no subcontinente indiano. Então, temos aqui o Canal de Suez, que foi construído para encurtar o caminho da metrópole
até o subcontinente indiano e permitir que os navios ingleses não tivessem que fazer todo o caminho de circunnavegação da África para chegar até o Oceano Índico. Então, a importância do Oriente Médio para a Inglaterra começa com esse elemento, que é o da construção do Canal de Suez, e vai se acentuar depois com a descoberta da utilização do petróleo que é explorado aqui no Golfo Pérsico. Nós todos estamos acostumados com a importância do petróleo, sabemos que o petróleo é importante para a indústria petroquímica, para movimentar motores a combustão interna praticamente no mundo inteiro, na terra, no mar e no ar, mas esse é um fenômeno relativamente recente. A utilização do petróleo para essa finalidade, ela surge praticamente no início do século XX com a descoberta do motor de combustão interna. O petróleo existe desde tempos ancestrais. Ele está lá, se nós quisermos pensar num relato bíblico, a Arca de Noé foi calafetada com piche, que nada mais é do que o petróleo que aflora na superfície na região do Golfo Pérsico. Então, um elemento que já existia em abundância e que não tinha muitas utilizações, de repente passa a ser um recurso estratégico, ele é descoberto ou é reconhecida a sua existência na região do Cáucaso, controlada pelo Império Russo naquela época, nas colônias holandesas do leste da Ásia, principalmente na região do Bornéu, e aqui na região do Oriente Médio, que na época era controlada pelo Império Otomano e que, portanto, tinha que ser acessada pela Inglaterra como uma fonte de recurso energético no momento em que as principais marinhas do mundo estavam se transformando e surgia o automóvel, que daria origem, então, também aos tanques e mais tarde o desenvolvimento da aviação. Tudo isso, então, passa a representar um elemento importante para determinar o interesse das grandes potências nessa região. O outro local fora do mundo europeu e asiático, onde o petróleo também foi identificado, obviamente muito mais recentemente, foi no Texas, o que transformou também os Estados Unidos numa potência energética já no começo do século XX. Então, quando nós olhamos para o período mais recente, nós temos que fazer um salto, basicamente, da antiguidade, quando o Oriente Médio representava uma área de transição comercial entre a Ásia e a Europa, a chamada Rota da Seda, que começa a ser retomada pela China na sua tentativa de ascender em importância estratégica frente às outras potências mundiais. No século XVI, nós temos uma decadência dessa região quase que simultaneamente com a ascensão do Império Otomano e o controle por parte dos turcos otomanos de toda essa região. Nós temos a descoberta do chamado caminho marítimo para as Índias, que vai eliminar, ou quase eliminar, a importância da Rota da Seda. Então, de 1500, 1600, do século XVI até o século XIX, nós vamos ter a preponderância do Império Otomano na região, mas que progressivamente vai perdendo importância, vai se tornando o que às vésperas da Primeira Guerra Mundial ficou conhecido como o homem doente da região. Em paralelo, como eu mencionei,
no final do século XIX, o canal de Suez é construído trazendo de volta a importância geoestratégica para essa região e, logo em seguida, a descoberta da importância do petróleo como, num primeiro momento, como um elemento energético, num segundo momento, já como fonte de matérias-primas para a indústria petroquímica. Como isso se relaciona com o nosso tema? Obviamente, os Estados Unidos, nesse período, está relativamente afastado das questões internacionais. Os Estados Unidos é um país relativamente novo, está se consolidando. No século XIX, vai promulgar a doutrina Monroe, que vai refletir a percepção da importância que os Estados Unidos dá ao seu entorno, principalmente à região ao continente americano. Mas, com a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos já passam a se envolver nas questões internacionais mais amplas e, obviamente, é a participação dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial que vai fazer com que a balança se incline a favor da França e dos ingleses e vai levar, então, os Estados Unidos a estabelecer as suas primeiras relações com a região, ainda que logo depois da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos decidam por uma política de isolacionismo, inclusive deixando de participar da Liga das Nações. Nesse período, nós vamos ter a divisão do Oriente Médio entre a França e a Inglaterra, chamado Acordo Sykes-Picot, que vai criar áreas de influência e na Conferência de San Remo, que na semana passada comemorou um século, foram determinados os sistemas de mandato que trouxeram as duas grandes potências vencedoras da Primeira Guerra Mundial para o controle da região, especialmente a costa do Mediterrâneo, onde os ingleses tinham um interesse estratégico importante para garantir a retaguarda do canal de Suez e a região do Golfo Pérsico, onde eles passaram a explorar as reservas de petróleo, com a criação de estados independentes que foram criados basicamente para compensar os árabes pela impossibilidade de criar um Estado árabe independente em toda a Península Arábica. Nós vamos ver também as consequências desses desenvolvimentos no nosso encontro da semana que vem, no que se refere à criação de uma consciência nacional árabe na região e, em particular, a partir de um determinado momento, também na região da Palestina. Mas o fato é que, no começo do século XX, são criados os estados independentes que vocês podem ver aqui no mapa, o Iraque e a Transjordânia criados pela Inglaterra, a Síria e o Líbano criados pela França, a Turquia, ou que sobra do Império Otomano, com uma área primordialmente habitadas por uma população etnicamente turca, vai se constituir no moderno Estado turco e, como consequência da derrota da família Hussein, que costumava historicamente controlar os locais sagrados de Meca e de Medina, a ascensão da família Saud vai levar à criação da Arábia Saudita. Então, nós temos aqui um panorama inédito no começo do século XX, que define a criação de estados nacionais que não existiam no passado. Toda a região era controlada pelo Império Otomano, com exceção das vias de acesso na costa, que os ingleses viam como áreas estratégicas para garantir o circuito ou trajeto dos seus navios através do Mediterrâneo, do Canal de Suez, do Golfo
de Aqaba e do Mar Vermelho até o Oceano Índico e as suas possessões no subcontinente indiano. A partir da criação desses estados e dos mandatos na costa do Mediterrâneo, nós vamos ter o início de uma relação entre as populações da região, ainda que não sejam, desde aquele momento, relações entre estados independentes. Na região da Palestina, nós temos o embrião de um estado judeu, do que viria a ser o Estado de Israel durante o período do mandato inglês, que se estende até 1948. A Arábia Saudita, como eu mencionei, é criada já no começo do século XX, em paralelo com a criação dos Estados Árabes Independentes da região, e os Estados Unidos ainda estão naquele período em que se mantêm isolados até voltarem a se envolver no sistema internacional com a ascensão da Alemanha nazista e os desenvolvimentos da Segunda Guerra Mundial. Então, nós vamos concentrar a nossa análise basicamente a partir da Segunda Guerra Mundial, quando os países que são objeto da nossa análise efetivamente se tornam independentes e passam a interagir entre eles. O que acontece no final da Segunda Guerra Mundial? A Inglaterra, apesar de ser mais uma vez uma das vencedoras da guerra, sai da guerra extremamente fragilizada e os conflitos que haviam ocorrido na Palestina a partir da década de 1930 entre as populações locais, a população judaica e a população árabe, cristã e muçulmana, vão tornar o controle da região por parte dos ingleses quase que insustentável. Então, com a criação das Nações Unidas depois da Segunda Guerra Mundial, os ingleses vão transferir, em 1947, a questão da Palestina para as Nações Unidas e, em novembro de 1947, as Nações Unidas decidem criar 2 estados independentes naquele território, um estado independente judeu e um estado independente árabe. Os líderes palestinos no território e as lideranças árabes dos países árabes independentes da região decidem rejeitar a proposta das Nações Unidas, e isso leva, em maio de 1948, a um conflito que é, na verdade, a extensão de uma guerra civil que já vinha se travando na região e que se transforma numa guerra entre o recém-criado Estado de Israel e os países árabes vizinhos que apoiam a população árabe na Palestina. O resultado desse conflito é a criação de um Estado independente em Israel, aqui na costa do Mediterrâneo, cercado por estados hostis, habitados por árabes, na sua grande maioria muçulmanos, com exceção do Líbano, onde metade da população é cristã. No final do conflito, em meados de 1949, nós temos uma situação em que os Estados Unidos passam a ver o Estado de Israel como um elemento que eventualmente pode se tornar um aliado potencial na região. Isso não é automático. Nós estamos acostumados a ver na mídia descrições das relações entre os Estados Unidos, especialmente nesse governo Trump, e o governo israelense, que é um governo de direita, alinhado com posições de direita, e nos esquecemos de que a história é uma história de 70 anos que começa
com uma aproximação gradual. A criação de Israel foi apoiada no período já da Guerra Fria, também pela União Soviética, que esperava encontrar em Israel um eventual aliado na região, enquanto todos os outros países da região são basicamente satélites dos ingleses ou foram criados pelos ingleses e pelos franceses, que são os inimigos ideológicos da União Soviética, são os aliados dos Estados Unidos na Guerra Fria. Então, no primeiro momento, nós temos uma situação de ambiguidade, onde Israel tem que definir se vai se alinhar com os soviéticos ou com os americanos no contexto da Guerra Fria, e essa definição virá com a Guerra da Coreia em 1950. Os israelenses se alinham com os Estados Unidos. Isso vai ser o início de uma relação que nem sempre é uma relação de acomodação. Vai haver episódios como, por exemplo, a Guerra do Sinai em 1956, em que Israel se alia à Inglaterra e à França numa tentativa de derrubar o presidente Nasser do Egito, de recuperar o Canal de Suez para controle inglês, num momento de tensão entre o Egito e a Inglaterra, e num momento em que a França vê o Egito como um inimigo por apoiar os movimentos de independência da Argélia. Então, há uma conjunção de interesses entre Israel, que tenta eliminar as armas que o Egito havia obtido da União Soviética em 1955. A Inglaterra tenta recuperar o controle sobre um canal de Suez que foi desapropriado pelos egípcios, e os franceses tentam diminuir a capacidade do Egito de influenciar os movimentos de libertação nacional na Argélia. Como tudo isso, de alguma forma, se relaciona com os Estados Unidos, nós vamos ter uma situação muito peculiar, em que, no contexto da Guerra Fria, em que, em princípio, todos os inimigos de uma superpotência são os aliados potenciais da outra, aqui, os inimigos da União Soviética, pelo menos a Inglaterra e a França, aliados dos Estados Unidos, vão se ver sem o apoio dos Estados Unidos, que está mais preocupado com os movimentos de descolonização e com a possibilidade de obter mais aliados para o seu grupo no momento em que houver um processo de descolonização em relação à Inglaterra e à França. Então, no final da chamada Guerra de Suez, em 1956, apesar da vitória de Israel, da França e da Inglaterra, os Estados Unidos obrigam os seus aliados a atenderem às exigências da União Soviética. Isso vai servir como um ponto de inflexão para essas relações, que vão ficar, então, no caso dos Estados Unidos e de Israel, num período de transição até a ascensão do presidente Kennedy, que vai se ver envolvido, então, no conflito com Cuba, no conflito com o Vietnã, e vai passar a olhar a relação com Israel já do ponto de vista da possibilidade de encontrar aí um aliado estratégico. Isso vai se intensificar na década de 1960, principalmente após o assassinato do presidente Kennedy, durante o mandato do presidente Johnson, e finalmente realmente vai se estabelecer como uma aliança nos moldes do que nós conhecemos hoje, durante o governo Nixon, quando nós temos os frutos do que ficou conhecida como a Guerra dos 6 Dias e o reconhecimento da capacidade israelense de representar
os interesses dos Estados Unidos numa região frente aos inimigos, aos seus inimigos alinhados com a União Soviética. Mas nem todos os inimigos de Israel eram aliados da União Soviética, e aqui nós trazemos o terceiro elemento desse triângulo para a nossa formulação. A Arábia Saudita, apesar de ser uma inimiga declarada de Israel, é um dos principais aliados dos Estados Unidos na região. Então, nós temos, durante o período da Guerra Fria, uma combinação de alianças na região que tem, de um lado, a Turquia, o Irã, a Arábia Saudita, a Transjordânia e Israel como aliados dos Estados Unidos, enquanto que a Síria, o Iraque e o Egito são os aliados da União Soviética. Isso cria um ambiente que reflete a Guerra Fria no Oriente Médio, e isso vai durar praticamente até a década de 1970, quando nós temos as grandes mudanças geopolíticas na região. No final de 1979, nós vamos ter dois eventos fundamentais no Oriente Médio que vão mudar essas relações. Primeiro, o Irã vai passar pela Revolução Xiita, que vai derrubar o Shah e vai retirar o Irã da área de influência dos Estados Unidos, ainda que, curiosamente, e fugindo ao modelo padrão da Guerra Fria, o Irã não deixa de ser aliado dos Estados Unidos para se tornar um aliado da União Soviética. O caráter teológico da Revolução Iraniana vai retirar o Irã da área de influência dos Estados Unidos e vai deixá-lo numa área neutra, porque os soviéticos ateus, obviamente, não podem ser aliados dos fundamentalistas xiitas que assumem o poder no Irã. O outro elemento fundamental que vai mudar a face geopolítica do Oriente Médio é a decisão do Egito de assinar um acordo de paz com Israel, eliminar o estado de beligerância com os israelenses, reconhecer o direito à existência do Estado de Israel e consolidando um movimento que havia se iniciado já no começo da década de 1970, com a ascensão do presidente Anwar Sadat, de se alinhar com os Estados Unidos. Então, no final da década de 1970, começo da década de 1980, nós temos uma mudança completa nos alinhamentos característicos da Guerra Fria. A Síria e o Iraque continuam sendo aliados da União Soviética. O Irã passa a ser um elemento neutro na disputa do contexto da Guerra Fria. E a Arábia Saudita, Transjordânia, Egito, Israel e Turquia continuam agora sendo, com o acréscimo do Egito, continuam sendo os principais aliados americanos na região. Por que a região é importante? Primeiro, porque desde o período em que foi construído o Canal de Suez, essa região é considerada uma região geopolítica importante do ponto de vista da geopolítica, porque é um elemento geográfico próximo da União Soviética. Então, para os Estados Unidos, que estão longe, afastados da região, é uma área importante do ponto de vista geográfico. Existem bases aéreas e bases de mísseis da NATO aqui na Turquia. Israel, como eu mencionei antes, desde que demonstrou a sua capacidade na guerra de 1967, passa a ser um instrumento da política de contenção americana na região. Os campos de petróleo
da região têm que ser protegidos, o acesso ao Golfo Pérsico tem que ser garantido pela Marinha norte-americana e a presença da Arábia Saudita, tanto aqui na costa do Golfo Pérsico, como através das suas reservas de petróleo, representam um elemento estratégico importante e, portanto, a Arábia Saudita é vista pelos Estados Unidos como um aliado fundamental. Aqui nós temos que fazer um parênteses em relação à importância do petróleo. Com o desenvolvimento industrial, o petróleo passou a se tornar uma fonte de energia e de matérias-primas fundamental para o mundo como um todo. Se vocês olharem ao redor de vocês, vocês vão ver praticamente derivados de petróleo em tudo que nós temos na nossa casa. Se a sua roupa não é de puro algodão, ela tem fibras sintéticas, os seus utensílios domésticos são feitos em grande parte de plástico. O nosso automóvel tem rodas produzidas a partir de derivados de petróleo, o motor funciona a combustão interna, etc, etc, etc. Então, o petróleo está presente em praticamente todos os aspectos da nossa vida e, como havia mencionado antes, os Estados Unidos foram um dos principais produtores de petróleo no início desse processo, mas na década de 1960 eles já passaram a consumir mais petróleo do que eles produziam. Então, não só a Europa dependia do petróleo produzido no Oriente Médio, no Golfo Pérsico, na Líbia, principalmente, o país mais próximo da Europa que produzia petróleo, mas também países como o Japão eram fundamentalmente dependentes de petróleo importado. Quando o Irã era membro desse grupo de países ocidentais, o Irã também era um fornecedor, vamos chamar de amigável, das potências ocidentais. Quando, depois da Revolução, o Irã passou a utilizar o petróleo também como um instrumento de formulação de política. Isso se perpetuou ao longo das décadas seguintes, mesmo depois do final da Guerra Fria, com a dependência dos Estados Unidos e dos seus principais aliados do petróleo produzido por uma Rússia que deixou de ser um inimigo no contexto da Guerra Fria, mas continua a ser um rival estratégico dos Estados Unidos. Um Irã que passou a ser um inimigo declarado. E uma Arábia Saudita que continua sendo o principal fornecedor, o principal produtor de petróleo durante muitas décadas. Isso vai mudar no período recente, porque o aumento recente dos preços do petróleo ao longo da última década, isso quando nós olhamos para o que aconteceu nas últimas semanas já parece algo longínquo, mas durante um longo período nós tivemos preços de petróleo extremamente elevados que permitiram o desenvolvimento de uma nova indústria de petróleo, inclusive nos Estados Unidos, que tornou os Estados Unidos não só, mais uma vez, autossuficiente em petróleo, mas também como o principal produtor mundial. Até 2 meses atrás, os Estados Unidos produziam mais petróleo do que a Rússia, mais petróleo do que a Arábia Saudita, que são os 2 principais produtores que vêm na sequência. Mas as relações entre Estados Unidos, Israel, Estados Unidos e Arábia Saudita vão se manter de forma relativamente estável ao longo do período da Guerra Fria e vão se intensificar depois da Guerra Fria com a ascensão dos movimentos como a Al-Qaeda, que representam a ameaça que veio substituir o comunismo depois da disputa da Guerra Fria.
Então, quando a Guerra Fria termina, nós temos uma mudança de paradigmas e vai haver uma nova tentativa de se encontrar uma orientação para a relação entre os Estados Unidos e as potências remanescentes. Nós vamos perceber que o equilíbrio que existia pelo receio da eclosão de uma guerra entre os Estados Unidos e a União Soviética, que poderia levar a um conflito nuclear, esse equilíbrio vai dar lugar a antigas tensões que são remanescentes do período anterior à Guerra Fria, ou seja, a tensão étnica existente em países como o Iraque, a Síria, a própria Turquia com a sua população curda, ou na Ásia Central, em países como o Paquistão e o Afeganistão, vão substituir o conflito mais amplo que era representado pela rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética. Como Israel e a Arábia Saudita participam desse processo, basicamente, no caso da Arábia Saudita, com a exportação de uma ideologia ou de um componente religioso fundamentalista que vai contribuir para a criação da Al-Qaeda no Paquistão e depois para o que acontece no Afeganistão ao longo do período que se inicia com os ataques do 11 de setembro nos Estados Unidos e em Israel com a ascensão, a partir do final da década de 1980, de grupos fundamentalistas como o Hamas na faixa de Gaza e a intensificação das atividades do Hezbollah no Líbano, apoiado pela Revolução xiita iraniana. Então, o que nós vemos no começo do século XX, na última década do século XX, no começo do século XXI, é uma intensificação de conflitos localizados que vão levar a uma identidade de valores entre os Estados Unidos e os seus aliados na região. No caso de Israel, é uma identidade clara, são os valores judaico-cristãos aliados à capacidade de enfrentar movimentos terroristas que são vistos como a nova ameaça. No caso da Arábia Saudita, a necessidade da Casa Real Saudita, de alguma forma, de se preservar, ainda que o seu fundamentalismo seja visto pelos Estados Unidos como um elemento desestabilizador que pode ter contribuído, ou certamente contribuiu, para o surgimento desses movimentos terroristas oriundos da Ásia Central. Quais são os elementos comuns a esses três países que vão desenvolver essa relação ao longo da última década? São principalmente os desenvolvimentos que vão fazer com que Israel, a Arábia Saudita e os Estados Unidos passem a ver no Irã e na ameaça xiita as suas principais ameaças. Então, o que era uma ameaça fundamentalista, basicamente promovida pelos valores religiosos da Arábia Saudita, vai dar lugar progressivamente a uma ameaça representada pelo Irã e pela sua proposta de exportação da Revolução xiita. Então, ao longo da última década, durante o que nós podemos chamar da ascensão da Primavera Árabe, que praticamente já se encerrou, inclusive sem ter sido uma primavera,
não tinha absolutamente nada dos elementos que levaram à adoção do termo oriundo da Europa Oriental e do final da Cortina de Ferro. Aqui nós tivemos uma guerra civil ou várias guerras civis em diversos países árabes que levaram à ascensão do grupo conhecido como Estado Islâmico, oriundo dos movimentos que surgiram no Afeganistão depois do final da Guerra Fria e que, de alguma forma, representaram uma identidade de interesses quando o Irã xiita é visto como uma ameaça, mas que, obviamente, ameaçavam a estabilidade dos governos árabes da região. Então, nós temos, ao longo de quase uma década, uma ambivalência, porque, por um lado, surge um movimento que representa uma ameaça para os estados estabelecidos na região, por outro lado, é um inimigo dos grupos xiitas, como o Hezbollah e os outros representantes do governo iraniano, que tentam desestabilizar os governos sunitas na região. Esses são, basicamente, os elementos que vão permear esse processo. A importância do petróleo, que vai se manter ascendente até o momento em que os Estados Unidos se tornam autossuficientes na produção de petróleo. Aí, então, o petróleo continua sendo importante e relevante, basicamente para os principais países da Ásia, como a Europa, a China e a Índia, que continuam o seu desenvolvimento sem obter fontes seguras, fontes energéticas seguras, a ascensão e o quase que desaparecimento do Estado Islâmico, a proliferação de armas de destruição em massa, principalmente o programa nuclear do Irã, a pergunta de o que vai acontecer depois dessa ascensão da China, e o tema do coronavírus somente veio acentuar essa preocupação, e a consolidação do terrorismo como principal inimigo das potências estabelecidas no sistema internacional. Nós estamos vendo, nesse momento, o desenvolvimento de uma disputa se não pela hegemonia, se não pela divisão do poder entre os Estados Unidos e uma potência ascendente que provavelmente vem substituir a União Soviética na disputa que existiu durante o período da Guerra Fria. Então, temos novas potências em ascensão que têm como principal característica o fato de serem potências nucleares. O Irã, com a sua demanda por se tornar uma potência nuclear, e o Japão e a Europa, que tinham a expectativa de se tornar parceiros ou rivais equivalentes no campo econômico, mas que vem se enfraquecendo ao longo das últimas décadas, e o problema do corona só veio acentuar essa percepção. Aqui nós podemos ver uma série de outros elementos que fazem parte dessa fórmula e que preocupam os atores que são o tema da nossa análise. Tanto no caso da Arábia Saudita, quanto dos Estados Unidos, quanto de Israel, nós temos inimigos comuns que têm que ser combatidos a partir de uma postura que vê
num inimigo externo, o elemento hostil. Os Estados Unidos vem promovendo esse instrumento a partir da destruição das torres em 2001, o Al-Qaeda, a percepção do Iraque como um potencial produtor de armas de destruição em massa, depois o combate ao Estado Islâmico e, finalmente, o Irã, que, ao longo de todo esse período, representa uma ameaça de desestabilização na região. As armas de destruição em massa ficaram um pouco relevados a segundo plano, com exceção do Irã, que é visto como um potencial proliferador de armas nucleares. No caso da Síria, nós tivemos a utilização de armas químicas no contexto da guerra civil e uma reação muito débil dos Estados Unidos na sua resposta à utilização de armas químicas contra a população civil. A questão balística vem atrelada ao desenvolvimento de armas de destruição em massa. Obviamente, o elemento mais perturbador seria a capacidade, o desenvolvimento da capacidade de miniaturização para a colocação de armas nucleares como ogivas de mísseis balísticos. E o último elemento que nós vimos relacionado com esse potencial foi a destruição de uma parte da capacidade de refinação da Arábia Saudita por mísseis que foram lançados supostamente por instrução do Irã. Em nenhum momento ficou definido com certeza, com segurança, se esses ataques vieram por conta do Irã ou diretamente perpetrados pelo Irã, mas, obviamente, se foram aliados Houthis do Irã no Iêmen, ou se foram forças do Irã de algum local do Golfo, apresentaram um aumento da ameaça que a capacidade balística representa, e isso é visto como um elemento desestabilizador, não só na região, como em todo o mundo. E, ao longo das últimas décadas, tivemos uma intensificação do elemento religioso que vem justificar ações terroristas, seja no caso do Hamas como um grupo fundamentalista derivado da Irmandade Muçulmana Egípcia, seja o Hezbollah xiita no Líbano como um representante dos interesses iranianos, sejam grupos desestabilizadores que eventualmente tentam, de alguma forma, contestar a legitimidade da Casa Real Saudita, e os Estados Unidos certamente tem hoje uma influência de um elemento religioso de direita que influencia também a política externa norte-americana. Aí nós podemos até fazer um paralelo com os grupos evangélicos no Brasil. Essa situação de 2016, de alguma forma, se perpetua até os dias de hoje. Nós temos um retorno ao petróleo barato, a tentativa dos Estados Unidos de resolver o problema no Afeganistão ainda não foi bem sucedida. O Paquistão continua sendo um elemento de instabilidade
na Península Arábica nós temos tanto a guerra civil no Irã, quanto a contestação por parte de minorias, como a minoria xiita na província oriental da Arábia Saudita, o problema da Casa Real no Bahrein, que também tem que lidar com uma minoria xiita, no caso do Bahrein, com uma maioria xiita, o leste europeu, especialmente agora durante a crise do corona, vem sofrendo uma instabilidade que tem outras características, principalmente no que se refere a uma guinada para a direita dos seus governos. A África continua sendo um problema quase que insolúvel. O terrorismo islâmico atua na faixa de Gaza com menos intensidade na região da Cisjordânia. O Hezbollah pode ser claramente visto como um grupo terrorista islâmico, e no caso do conflito israelo-palestino temos um impasse que provavelmente não vai ter uma solução no futuro próximo. Então, se quisermos resumir a relação desse triângulo, o que nós podemos ver, talvez, como um elemento positivo é o fato de que, nos últimos anos, a percepção do Irã como uma ameaça, tanto para os Estados Unidos como para Israel, foi incorporada também pelos países sunitas da Península Arábica. Então, ao longo dos últimos anos, o que nós vemos é uma diminuição da importância do conflito israelo-palestino para o universo árabe mais amplo da Península Arábica e uma identidade de interesses que está relacionada com a percepção do Irã e dos seus aliados ou dos seus instrumentos de tentar exportar a revolução xiita e influenciar os países da Península Arábica, seja através das populações xiitas na região, como no Bahrein e na Arábia Saudita, obviamente no Iraque, onde os xiitas são a maioria da população, através da ponte criada na Síria, com o apoio ao governo de Bashar al-Assad, que não é xiita, mas é alauíta, que é uma vertente identificada também com o xiismo, e, finalmente, chegando à costa do Mediterrâneo através da relação com o Hezbollah no Líbano. Nós vemos aí, então, uma identidade do interesse israelense e saudita de se opor e de enfrentar essa tentativa de infiltração iraniana, com pleno apoio dos Estados Unidos, que vê no Irã um Estado hostil que tenta desestabilizar a região, certamente controlar o acesso ao Golfo Pérsico. Há 2 semanas houve um evento de tentativa de barcos ou de lanchas da Marinha iraniana de se aproximar de aviões, de navios da frota norte-americana no Golfo Pérsico, e o presidente Trump foi muito enfático, dizendo que, se isso voltasse a ocorrer, esses barcos seriam destruídos, e não é necessário muito na região para que uma fagulha se transforme num evento de grandes proporções e, eventualmente, com toda a tensão que existe relacionada com a desestabilização causada pelo corona, de, eventualmente, algum desses eventos se transformar num confronto de grandes proporções, até para, de alguma forma, tentar desviar a atenção dos problemas que o corona vem trazendo. Temos 1 hora. Espero que, eventualmente,
o que eu não tenha conseguido abordar, apareça agora nas questões de vocês. Estou à disposição de vocês para Então, perguntarem muito o que acharam obrigado, necessário. professor Samuel. Foi uma palestra muito enriquecedora. Já temos várias perguntas aí na tela, mas eu gostaria de abrir com algumas perguntas também que eu tive dúvidas a respeito e olhando mais para frente, ou seja, olhando para o futuro e não para o histórico. Eu queria saber algumas questões. Primeiro, a questão da paz, né? A paz entre a Arábia Saudita, e não só a Arábia Saudita, mas países do Golfo Pérsico, que também têm se aproximado a Israel, né, nos últimos tempos, inclusive parece que há meses atrás o próprio o primeiro-ministro de Israel se encontrou com governos, né, tanto em Omã como em outros lugares do Golfo Pérsico. Então, tem uma aproximação. E por que essa aproximação não se transforma em um acordo de paz formal, ou se isso depende, primeiramente, de fazer um acordo de paz com os palestinos, que seria um empecilho para fazer acordos de paz gerais com outros países que estão bem próximos, como esses do Golfo Pérsico e especificamente a Arábia Saudita. Então, essa é a minha primeira questão. O que você acha de eu já responder? Se não, pode responder, por favor. eu vou respondendo, fica mais simples. Bom, você, como um bom professor, já respondeu a pergunta. Então, a tua suposição está absolutamente correta. Como eu mencionei, o que vale para a Arábia Saudita vale também para os principados do Golfo, que são muito frágeis, secundários e muito vulneráveis ao Irã. Então, todos eles veem a Arábia Saudita e os Estados Unidos como o seu protetor frente ao Irã. Os Estados Unidos, inclusive, têm bases na região. E há uma aproximação entre Israel e todos esses países no contexto da percepção do Irã como o inimigo comum de todos eles. Tanto Israel quanto todos esses países preferem manter essas relações num nível, vamos chamar de prático, e não no nível da relação diplomática formal. Em parte porque, obviamente, a falta da solução de um problema para os palestinos tem uma reverberação muito grande na rua árabe durante décadas e décadas e décadas. Os governos árabes insuflaram as suas populações contra Israel, utilizando a questão palestina como um instrumento. Os palestinos sofreram, durante toda a sua história, da falta de apoio dos países árabes, que sempre fizeram muita propaganda, mas nunca de forma efetiva apoiaram os palestinos nas suas demandas. Isso nós podemos encontrar desde a década de 1930, passando pelo resultado da Guerra de Independência em 1949, quando a Transjordânia se transforma na Jordânia, com a ocupação do território que hoje está sob controle de Israel e da autoridade palestina, e o Egito, que ocupou a faixa de Gaza. Então, o tema da independência palestina sempre foi muito utilizado pelos países árabes como instrumento de propaganda, mas nunca houve uma efetiva intenção das lideranças árabes de apoiar os palestinos. E depois de tanto tempo de promoção desse ódio contra os israelenses, as lideranças árabes têm dificuldade de apresentar Israel como um aliado potencial estratégico frente ao Irã, de reconhecer os benefícios que a tecnologia israelense pode oferecer para esses mercados. Então, essa relação é mantida num nível secundário do ponto de vista da sua
da sua exposição, mas ela é ampla e quase que irrestrita nos dias de hoje, inclusive quando se eventualmente discute o planejamento de um possível ataque a instalações nucleares no Irã. Obviamente, os aviões, se vierem de Israel, têm que passar pelo território saudita e os sauditas estão plenamente de acordo com isso. Ok, muito obrigado. Uma próxima pergunta sobre o petróleo, né? Porque olhando para frente também, cada vez mais se fala que o petróleo vai perder lugar ou está perdendo lugar, primeiro com a redução das reservas de petróleo, segundo com o preço, né, caindo cada vez mais, e terceiro com questões relacionadas ao meio ambiente, com o aquecimento global, ou seja, com a produção alternativa de alternativas à energia, né? Então, se isso se confirma e cada vez mais o petróleo perde o seu lugar assim de protagonista, né, na questão da energia, esses países como a Arábia Saudita, né, e países do Golfo, que inclusive Irã, né, que tem o petróleo como sua base principal de ganhar divisas, como que vai ficar toda essa situação, essas relações no Oriente Médio, em relação a Israel também, ao processo de paz, com essa perda de poder econômico por parte desses países? Eu acho que isso é parte desse processo que já vem acontecendo. O interesse dos países árabes, na sua maioria, pelo menos aqueles países sunitas que veem o Irã como inimigo, já iniciaram esse processo de aproximação e vem se beneficiando justamente da vantagem que Israel tem, ao não ser uma potência energética como seus vizinhos, as vantagens tecnológicas que Israel desenvolveu. Então, eu vejo isso só como um processo que vai crescer e se ampliar, mesmo que eventualmente ocorra alguma mudança geopolítica e deixe de haver essa afinidade que tem no Irã um inimigo comum, a diminuição da importância do petróleo e a preocupação que esses países produtores tiveram em diversificar suas fontes de recursos vai em direção a uma cooperação maior com Israel na área de desenvolvimentos econômicos baseados em tecnologia. Ok, obrigado. Eu tinha muito mais questões a fazer, mas estou vendo que aqui o número de questões da plateia só aumenta, então eu vou deixar esse espaço para que você possa diretamente responder essas questões. Só tem uma das questões que colocaram aqui em relação à gravação dessa palestra. Ela está sendo gravada e a íntegra dessa aula, a partir de hoje à noite, foi o que me disseram da Stand With Us Brasil, vai estar no link que eu passei para vocês por e-mail, para vocês poderem ver na íntegra. Ok? Então, com vocês, o professor Samuel, respondendo as questões colocadas aqui. Obrigado. Ok. Eu vou tentar, então, responder aqui na ordem que foram colocadas. Jorge Bronzeado pergunta sobre a possibilidade de um conflito, um grande conflito na região, com a ascensão da China. Na verdade, a ascensão da China, ela provavelmente é inexorável e vai levar o seu tempo. Nós temos cada vez mais um aumento do PIB chinês, mas quando nós olhamos para o PIB per capita, nós ainda temos que levar em conta as restrições que o país sofre. Por outro lado, de novo, a crise do corona vai reembaralhar as cartas do sistema internacional, o processo de globalização que nós presenciamos ao longo das últimas décadas
provavelmente vai sofrer algumas mudanças e os países vão voltar a pensar o modelo de produção no seu local mais barato. Vai haver uma retomada de produção local e a importância do petróleo, ela certamente vai diminuir, mas não é de hoje para amanhã que o petróleo vai desaparecer das nossas vidas. Quando nós olhamos, por exemplo, só para dar um exemplo concreto que nós já estamos vendo acontecer, o desenvolvimento de carros elétricos, ele aponta para a substituição do motor de combustão interna para um motor elétrico. Mas de onde vai vir essa energia que vai carregar as baterias dos motores elétricos? Nós temos ainda uma dependência enorme de combustível fóssil também para a produção de energia. Então, o Brasil, que tem uma enorme matriz de energia hidrelétrica, é uma relativa exceção no campo da produção de energia renovável. Na Europa, por exemplo, a Alemanha, que tinha uma enorme capacidade de produção nuclear, vem desativando os seus reatores nucleares. Então, eu não descartaria o petróleo como fonte importante de energia e de matérias-primas. Nós não encontramos, por enquanto, um substituto para o plástico oriundo do petróleo que vai revolucionar a produção petroquímica no mundo. Então, o que aconteceu nas últimas semanas foi um fenômeno econômico / geopolítico, com uma tentativa da Rússia de eliminar do mercado uma parte da produção norte-americana, que tem um custo de produção muito alto, mas que levou a um confronto que, em algum momento do futuro próximo, vai trazer um novo equilíbrio. Então, o petróleo vai deixar de avançar para um preço de $100, mas também não vai custar $20 o barril. Nós provavelmente vamos voltar para um ponto de equilíbrio entre os $40 e os $60 e a continuidade da utilização do petróleo. E a China não está buscando o conflito. A China, eventualmente, vai ascender como potência, mas ela continua dependendo do petróleo oriundo do Irã, da Arábia Saudita, do Golfo Pérsico como um todo, eventualmente do controle das rotas de transporte do petróleo, seja a rota marítima através do Mar da China, seja oleodutos que estão sendo construídos para cruzar o Paquistão e encurtar o caminho até os locais de consumo. O Vitor Cruz pergunta sobre a população do Líbano, que ainda tem grande quantidade de cristãos, mesmo com a predominância do Hezbollah dominando a região. Então, vamos lá. O Hezbollah, na verdade, hoje é parte do governo libanês e domina as áreas do sul do Líbano, que tem predominância de população xiita. Mas os cristãos libaneses, que hoje já não são a maioria da população, ainda dominam a economia, são os principais controladores da economia libanesa, e esse é o foco de muita da atenção no Líbano, porque eles nem conseguem mais dominar a política como faziam no passado. O Líbano tem enormes problemas para formar governos. O Hezbollah, que hoje é um governo, um Estado dentro do Estado, porque tem uma força militar que é mais poderosa do que a do exército formal libanês, e participam formalmente do governo. Então, o Líbano está vivendo uma crise econômica terrível. O turismo, que era um dos principais elementos de geração de divisas, praticamente desapareceu com a crise do corona,
Então, o Líbano é um exemplo de instabilidade que vem da década de 1950, passa por uma guerra civil terrível e se mantém até hoje. E, na verdade, ninguém sabe o que vai acontecer, quem é que vai efetivamente governar o Líbano nos próximos anos. A Isabela agradece pela oposição e pede que eu comente sobre a situação dos Estados Unidos na guerra do Iêmen. Os Estados Unidos, na verdade, apoiam a Arábia Saudita, e a Arábia Saudita está envolvida na guerra civil no Iêmen como um elemento de uma guerra de procuração. O Irã e a Arábia Saudita estão se enfrentando no Iêmen através dos seus representantes, da mesma forma que no período da Guerra Fria, o Iêmen do Norte e o Iêmen do Sul representavam a Arábia Saudita, aliada dos Estados Unidos, e o Egito, aliado da União Soviética. Então, hoje nós estamos vendo a continuidade desse processo numa guerra civil que é a continuidade de uma guerra civil lá do passado, porque são grupos étnicos diferenciados que não se entendem dentro de um território nacional que é basicamente um território artificial. Que a tática de fazer com que os civis passem fome para influenciar de alguma forma o desfecho da guerra não é uma exclusividade do Iêmen. Nós vemos isso acontecer na Síria, nós vemos isso acontecer em uma infinidade de conflitos na África. Todas as crises de refugiados que nós vimos nos últimos anos, de alguma forma, também tem como instrumento a provocar a fome entre a população civil. Infelizmente, é uma realidade e que não leva em conta o sofrimento da população civil, que basicamente não tem nada a ver com os fundamentos dessas guerras. O Henrique Silva pergunta como os Estados Unidos respondem a posturas antidemocráticas da Arábia Saudita, como, por exemplo, o assassinato do jornalista Khashoggi no consulado saudita. Eles não respondem. Então, é um componente da Realpolitik. Os Estados Unidos, supostamente mesmo no período da Guerra Fria, supostamente os representantes do mundo livre se associaram com a Arábia Saudita, com o Chile de Pinochet, com os generais paquistaneses e uma infinidade de outros exemplos. Então, a resposta é eles procuram desculpas para suas posturas antidemocráticas, mas basicamente utilizam os governos antidemocráticos que são de seu interesse para promover os seus interesses onde quer que seja. Igor Dutra pergunta se eu acho que a relação entre a Arábia Saudita e o ZEUA é inabalável ou pode acontecer algo que possa acabar estremecendo. Ora, no período dos atentados do 11 de setembro, houve um estremecimento das relações entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita, porque ficou claro que os terroristas que perpetraram os atentados vieram da Arábia Saudita. Osama Bin Laden era um saudita e a estrutura do Al-Qaeda foi criada na Ásia Central, basicamente com recursos sauditas, com interesses sauditas. Na época se assumia que a Casa Real Saudita exportou, de certa forma, esse extremismo islâmico para esvaziar um pouco a pressão que a Casa Real vinha sofrendo na Arábia Saudita. Mas o interesse estratégico americano, que era baseado na garantia do suprimento de petróleo
saudita para o mundo ocidental, a isso se acrescentou a percepção do Irã como um inimigo na região a partir da Revolução de 1979, da queda do Shah, e hoje, então, a relação entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita está baseada, no mínimo, nesses dois pilares: a manutenção da capacidade saudita de fornecimento de petróleo e a percepção dos sauditas como um dos instrumentos de contenção do Irã, que tenta exportar a Revolução Xiita. Henrique Silva pergunta como Israel responde ao apoio dos Estados Unidos a grupos rivais de governos do Oriente Médio, como, por exemplo, o apoio financeiro e armamentista inicialmente dado ao Estado Islâmico. Com pragmatismo. O Estado Islâmico, num primeiro momento, foi visto como um instrumento de combate aos grupos xiitas, um elemento de confronto com o Hezbollah na Síria. Então, os israelenses veem esses elementos sob a mesma ótica. Enquanto puder funcionar como um instrumento de combate a um inimigo comum, é válido. O Robério pergunta até que ponto o monoteísmo judaico tornou-se um elemento de influência na política econômica dos Estados Unidos com Israel. Não vejo nenhum instrumento religioso nas relações econômicas entre os dois países. São dois países de economias liberais que se Israel fosse um Estado não judeu, poderia ter exatamente o mesmo tipo de relação econômica com os Estados Unidos, e podemos comparar, por exemplo, vários dos países europeus, as suas relações econômicas com os Estados Unidos nas mesmas bases. Onde sim existe um componente religioso nesse governo Trump com a influência dos evangélicos. Aí sim, mas de novo, não é uma questão econômica, é uma questão fundamental de apoio dos Estados Unidos. O William Juste pergunta: a Arábia Saudita é uma monarquia absoluta fundamentalista? Existe potencial de abertura e reforma, ou estão fadados ao declínio e dependência dos Estados Unidos? O novo monarca, o Bin Salman, vem tentando, vem promovendo alguns componentes de abertura. Quanto isso vai evoluir, nós vamos ter que acompanhar para saber. A Arábia Saudita reconhece que tem um problema com a dependência de petróleo, vem promovendo ações para diversificar a sua economia. Obviamente, a queda do preço do petróleo e a necessidade de diminuir a produção representam um impacto nessa capacidade de diversificação da economia saudita, mas eu acho que, do ponto de vista estratégico, eles vão continuar dependentes dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é o fornecedor de armas que permite que a Arábia Saudita se mantenha como uma das principais potências da região. O Jorge, mais uma vez, pergunta uma questão que me deixou profunda dúvida: o Estado Islâmico é um movimento que nasce diretamente ou como consequência direta da Primavera Árabe? Se eu posso explicar melhor essa questão. É uma questão relativamente complexa, nós não temos tempo de nos aprofundar aqui, mas, basicamente, o Estado Islâmico surge como decorrência da transferência de grupos que foram expulsos do Afeganistão e que se transferem através do Iraque para a Síria, no contexto da Primavera Árabe. Então, o vácuo criado na Primavera Árabe permite que esse grupo se estabeleça naquela área central, na fronteira do Iraque com a Síria, e crie lá o seu califado.
mas não é consequência direta da Primavera Árabe. Ele conseguiu se desenvolver e se fortalecer justamente por causa do vácuo criado com a Primavera Árabe no Iraque e na Síria. A resposta para o Henrique Silva sobre a disponibilização da palestra é na plataforma do Stand With Us. Ela vai estar disponível lá. A Jaqueline pede que eu me aprofunde na questão étnica do Oriente Médio. Bom, se o Arthur eventualmente quiser marcar um novo encontro para tratar dessa questão, nós poderíamos fazer isso, mas realmente é quase que impossível nos comentários falar sobre as questões étnicas do Oriente Médio. Vamos tentar formar outros cursos aí com temas muito paralelos para nos aprofundar cada vez mais nos temas, e com certeza o professor Samuel vai ser convidado a participar desse novo curso. Mas eu sei que, claro, o tempo aqui está meio escasso, a gente tem que dar continuidade, e na próxima semana o professor Samuel vai voltar já com o tema minoria árabe e inserção na sociedade israelense. Então, quando falarmos da minoria árabe em Israel, vamos abordar um pouco das questões étnicas do Oriente Médio, porque ela é uma delas. Então, vai fazer parte da nossa discussão na semana que vem. O Luiz Gonzaga, que não é o cantor, pergunta: alguns estudiosos apontam que haveria um maior interesse da China na região, menor interesse dos Estados Unidos no Oriente Médio num futuro próximo por conta da independência energética. O senhor acredita que a influência da China pode substituir ou se equiparar dos Estados Unidos? Realmente, há um aumento da presença chinesa na região. Aqui em Israel, por exemplo, todas as grandes obras de infraestrutura estão sendo realizadas por empresas chinesas. Os chineses têm trazido recursos e aumentado a sua dependência energética aqui na região. Portanto, isso vem em paralelo. A diminuição da importância dos Estados Unidos, do petróleo do Oriente Médio para os Estados Unidos, e o aumento da demanda chinesa pelo petróleo da região. Então, isso obviamente gera uma mudança nas percepções de interesse na região, e os Estados Unidos, com certeza, têm cada vez menos disponibilidade para se envolver, principalmente nos conflitos militares. Então, nós vimos uma polêmica relacionada com a proteção das áreas curdas, principalmente na Síria, como consequência da guerra civil no território sírio, e isso exemplificou muito claramente como os Estados Unidos querem, de alguma forma, se afastar dessas questões. O Jorge reformula a questão: se eu acredito que, num futuro distante, a China, como a nova potência hegemônica, substituiria o papel de equilibrador dos Estados Unidos no Oriente Médio e, assim, daria continuidade à política norte-americana na região. Se a liderança chinesa não levaria a uma possível desestabilização pela importância premente ainda do petróleo. Pode ser. Essa ascensão da China pode levar a China a preencher vácuos de poder. Você sabe que não existe vácuo de poder no sistema internacional. Então, se os Estados Unidos realmente optarem por se retirar, pode ser que a China eventualmente venha a ocupar determinados espaços. A pergunta é se essa vai ser a intenção da China. A China pode eventualmente se contentar com o suprimento das suas necessidades energéticas e a abertura de mercados para os produtos de exportação chinesa, e se contentar com isso. Eventualmente, se houver uma tentativa de ampliação da área de influência do Irã na região, a China, por mais que tenha substituído
os Estados Unidos como a principal potência presente na região, pode não querer se envolver com essa questão da exportação da Revolução Iraniana e talvez isso leve a um retorno dos Estados Unidos, se os Estados Unidos entenderem que não podem permitir que o Irã se torne a potência hegemônica na região, como aconteceu no período da guerra Irã-Iraque na década de 1980. Então, são cenários que podem ser traçados e certamente vão ser muito interessantes para analisar eventuais possibilidades. A Heloísa pede um pouco mais da postura das organizações internacionais nos conflitos israelenses-palestinos. Foge completamente do nosso tema aqui. Talvez a gente possa falar sobre isso na semana que vem, porque quando falarmos das relações entre Israel e os árabes em Israel, vamos, no mínimo, para fazer a diferenciação, abordar também a questão dos palestinos, e aí podemos tratar da questão da atuação das organizações internacionais. Ok, o Henrique diz que seria perfeito aprofundar a palestra para poder ver os outros slides. Eu usei todos os slides que eram relevantes para aquilo que a gente tratou aqui, e a Alba me dá parabéns, mas não fez nenhuma pergunta. Ok, professor Samuel, eu agradeço bastante em nome da Universidade Federal do ABC, em nome do Stand With Us Brasil. E na semana que vem, às 17 horas, às 5 da tarde, na quinta-feira da semana que vem, teremos a nossa última aula, intitulada Minoria Árabe e sua inserção na sociedade israelense, juntamente com o professor Samuel Feldberg. E a gente se despede aqui agradecendo e vamos nos encontrar na semana que vem. Tudo de bom, saúde a todos e até mais. Muito obrigado. Até a semana que vem. Obrigado.